Talvez você chegou num ponto da sua vida em que você pensa: eu acho que não tem mais o que fazer. Eu tô perdido, eu não tenho um propósito, eu não tenho um sentido, eu tô perdido. E normalmente isso acontece com as pessoas que estão um pouco mais acima dos 35 anos. É essa sensação dessa crise existencial. Você fica meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe as suas escolhas, ou em muitas vezes as pessoas simplesmente aceitaram, estão estagnadas. E às vezes a gente acredita que, será que ainda dá tempo? Constantemente eu recebo algumas perguntas de algumas pessoas acerca exatamente disso. As pessoas viram para mim e falam: você acha que ainda dá tempo de fazer tal coisa? E eu sempre respondo: olha, se você consegue respirar, sim, existe tempo. Porque se existe vida, existe a possibilidade de uma melhoria. Só que para isso você precisa respeitar alguns princípios que eu vou te falar nesse vídeo e, obviamente, aplicar isso, porque não existe nenhum processo de transformação somente através do saber. E uma coisa muito curiosa é que às vezes quando a gente fala algumas coisas para algumas pessoas e você fala: olha, você precisa de tal coisa, a pessoa diz assim: mas eu sei disso. E olha que loucura, porque essa pessoa não sabe. Ela sabe talvez na cabeça dela, mas o saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se eu sei algo, mas eu não faço, então eu não sei. Porque se eu sei algo e eu sei da importância daquilo, eu preciso fazer. Beleza? Então, se você gostou desse tema, dá o like, se inscreve no canal e não esqueça de deixar um comentário, porque isso ajuda muito ao nosso projeto continuar. Beleza? Vamos lá. Vinícius, existe uma possibilidade de uma mudança de vida rápida? Olha, eu costumo dizer que você muda a sua vida em um único dia. Você pode mudar a sua vida ao término desse vídeo. Você pode ter uma mudança de vida. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas acreditam que mudar de vida é obter magicamente tudo aquilo que eles querem nessa mudança. Eu quero mudar de vida porque existe algum grau de insatisfação. Eu quero melhorar alguma coisa, eu quero conseguir alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa, eu quero alcançar alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Então, a gente sente que o ser humano é um ser que ele parece que necessita de um processo de mudança e de transformação, porque realmente é. A vida é sobre você evoluir e aprender. Porque a vida só tem valor, pelo menos para mim, certo? A vida só tem valor enquanto você está aprendendo algo. Quando você está aprendendo, você está mudando e evoluindo. Só que muitas das vezes você tem mudanças e não percebe essas mudanças. Por quê? A pessoa que você era ontem não é a pessoa que você é hoje, porque nesse processo aconteceram algumas coisas que mudaram algumas coisas em você. Só que muitas das vezes a gente despreza aquilo que é pequeno, a gente acredita que não tem tanta relevância. Mas existe a possibilidade de mudar? Sim, porque tudo que você precisa é do hoje. As pessoas diminuem e menosprezam muito aquilo que elas podem fazer em um único dia, esperando ou acreditando que para que elas possam mudar de vida, ela precisa de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não. Você não precisa de todos esses anos para mudar de vida. Você só precisa do hoje. É porque a ideia que você construiu sobre mudança, ela está um pouco distorcida. Para chegar no seu objetivo, talvez leve esse tempo ou menos. Mas para mudar a sua vida, para conduzir você para a realização do objetivo, é hoje. Somente hoje. Você só precisa de hoje. É só hoje. É só hoje que você precisa. Conseguiu entender a diferença? Existe um objetivo e um desejo de conquista a qual eu atrelo a uma mudança. Então eu acredito, a minha vida vai mudar quando tal coisa acontecer. E talvez essa tal coisa não está acontecendo ou você não consegue ver a possibilidade daquilo acontecer. E aí você cultiva e cultua pensamentos negativos. A maioria das crises que vivemos na nossa vida são por conta dos medos e as inseguranças que cultivamos. A gente cultiva isso, a gente criou uma cultura de cultivar isso. De que maneira? Todas as vezes que eu espero sempre o pior das coisas e de mim mesmo. Ah, não sei, é difícil, é complicado, talvez isso, talvez aquilo, acho que não, acho que...
Quando você cria essa cultura, basicamente você já está determinando que você já está subindo ali no ringue de maneira que você já é um perdedor. Você não acredita mais na possibilidade de vencer. Você acredita que, olha, não tem como vencer. E com isso você cria ali uma cultura de sempre esperar o pior de tudo. Anota isso. Não existe a possibilidade de uma mudança, de um estado, de algo em mim, se eu cultivar um pensamento negativo. Não se existe a possibilidade de construir nada positivo em cima de uma estrutura negativa. Porque muitas das vezes quando você diz que tal coisa não pode, que tal coisa não vai acontecer, na verdade você não tem muita certeza daquilo. É somente o teu cérebro querendo defender você porque você está com a sua autoconfiança completamente fragilizada. Se você quer aprender como criar autoconfiança, como que você faz para poder gerar e ser uma pessoa autoconfiante, tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar bastante com umas dicas e estratégias bem simples, beleza? Então a gente precisa começar a entender. O primeiro ponto, como que a minha vida muda? Vinícius, hoje, agora, até o final desse vídeo eu quero ver o seu comentário. Mudei de vida. Por quê? A gente já restabeleceu o conceito do que é mudar de vida. A gente vê muitas pessoas falando na internet sobre mudanças de vida. Mude de vida em 6 dias, 6 meses, 90 dias para mudar de vida, 60 dias, 30 dias. Não. Você não precisa de nada disso. O que eles estão falando sobre mudança nada mais é do que cultivar hábitos e comportamentos. Só que antes disso, você precisa do que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Beleza? Primeiro ponto, mudança e aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Só que você precisa entender que para ter aquilo que você deseja, você precisa se tornar a pessoa que tem aquilo. Imagina aquilo que você quer agora. Imaginou? Ótimo. A mulher que tem essa coisa, que realizou isso, se comporta de que forma? O que ela fez? O homem que realizou e conseguiu isso, se comporta de que maneira? E aí a gente vai começar a ver uma incongruência. A maneira que eu me comporto com a maneira que aquela pessoa que vai ter aquilo que eu quero se comporta. Eu quero R$1 milhão, Vinícius. Como que uma pessoa que tem R$1 milhão se comporta? Como que ela investe o dinheiro? O que ela faz com o dinheiro? Qual que é a maneira? Como que ela conseguiu? Como que ela está constantemente melhorando? O que ela está aprendendo? O que ela está fazendo? O que ela está olhando? Entenderam? Vamos lá. Eu vou trabalhar alguns pontos com vocês aqui. O primeiro ponto, e que para mim é o ponto mais importante, que sem esse ponto nada será possível, é o quê? É a capacidade que você tem de ter consciência. Carl Jung tem uma frase que diz assim: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, você vai repetir as mesmas coisas e vai chamar isso de destino. Muitas das coisas que você diz que é o seu destino, que não tem jeito, que é assim mesmo, nada mais são do que repetições de mentiras que você acreditou. Eu, Vinícius, acredito 100% que todas as pessoas foram feitas para dar certo. E se isso ainda não está acontecendo, porque existe uma mentira que ela está acreditando sobre ela. E dar certo, não necessariamente as pessoas têm um conceito de dar certo, é a ausência de problemas, a ausência de conflitos, a ausência de crises. Não. Dar certo é não dar ao problema um lugar de governo na sua vida. É a capacidade que você tem de ter a maturidade de entender o problema, enfrentar o problema e seguir. Porque você conseguiu entender que esse problema não pode ter um lugar de governo na minha vida. Porque os problemas vão acontecer. E muitas das vezes a gente para no mínimo. Deixa eu contar uma coisa engraçada pra vocês, só abrindo um parênteses. Olha o meu cabelo como é que tá. Raspado. Meu cabelo não é assim. Eu tenho um cabelo grande. Não grandão, né? Mas o meu cabelo é grande, ele tem volume, ele, né? Aí você fala, mas por que tá raspado? Eu fui cortar o cabelo porque eu tinha um evento, eu tinha uma palestra que eu tinha que fazer e eu tinha que cortar o cabelo. Quando eu fui cortar o cabelo, o cara arregaçou o meu cabelo. Ele veio subir na máquina e parou a máquina aqui. E aí eu fiquei com um pouco de cabelo desse lado, raspado até aqui e daqui pra baixo raspado. Eu falei, e agora? Vou ter que raspar a cabeça. Só o que acontece? Quando alguém fica diante de uma situação como essa, elas tornam aquilo um inferno. Elas morrem por um problema mínimo.
A roupa sujou. Meu Deus! A criança entornou um copo num sofá, num tapete. Você cria um caos. Aconteceu uma coisa muito interessante também. A minha mãe tinha um aniversário, tinha uma data para esse aniversário, a minha irmã meio que ia reservar lá o espaço da onde ela mora, do condomínio, para poder fazer o aniversário da minha mãe. E aí, na data que ela foi reservar, deu uma instabilidade ali no site, ela não conseguiu, e aí depois ela foi entrar e tinham acabado de fazer a reserva na mesma data. Ela entrou em desespero, parecia que era o fim do mundo. E aí ela entrou em contato com ela. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Porque muda a data. Não, mas porque mamãe, não sei o quê. Muda a data. Não, porque tem um problema de fulano que talvez não vai estar. Muda a data. Entende? Então, às vezes, a gente pega algo que é muito pequeno e transforma aquilo em coisas muito grandes. Isso tem uma razão, mas depois vocês vão ver que tem aqui também um outro vídeo no canal. Por que vemos problemas em tudo? Será que realmente você tem um problema? Tem esse vídeo aqui no canal, depois vocês dão uma conferida, tá? Mas vamos lá. Então, eu preciso primeiro voltar ao processo de consciência. Enquanto eu não tornar aquilo que eu estou repetindo, um padrão comportamental, consciente do que está acontecendo, eu vou repetir as mesmas coisas e vou atrelar aquilo a um destino. E isso é uma mentira que você está acreditando sobre você. Da sua capacidade, do seu relacionamento, da sua vida financeira. Isso é uma mentira, uma história que você está contando. Por quê? Porque existe algo que você está acreditando mais do que a sua própria transformação. Então, eu preciso me tornar consciente. E isso é um trabalho, uma ferramenta poderosíssima das emoções, a inteligência emocional. É você fazer uma questão de introspecção. É observar os padrões repetitivos da sua vida. Olha para as áreas da sua vida e vê o que está acontecendo. Observa o que se repete na sua cabeça. Quais são os pensamentos que mais se repetem na sua mente? Nos seus relacionamentos, o que mais se repete? Aonde existe maior insatisfação? E a partir disso, você começa a precisar a encarar você. E aí é uma dificuldade das pessoas. O que você mais reclama nas pessoas? O que você mais fala das pessoas? Naquela fofoquinha que você faz, o que mais nessas fofocas saltam? Sobre fulano, sobre Beltrano? Porque você precisa entender, e isso aqui vai doer. A teoria do espelho. Tudo aquilo que eu falo do outro é o que eu sou, não o que o outro é. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Entenda que aquilo que você está vendo do outro é o que está acontecendo em você. Talvez não na mesma situação, mas em situações semelhantes. Isso é um ponto de atenção. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que entram num processo de transformação, de mudança, que desejam mudar, já param aqui. Que é gerar a consciência. Porque normalmente a consciência vai conduzir você a perceber que você é o seu maior problema. E ver isso é muito doloroso. Por quê? Porque você vai começar a ter um ataque à sua identidade, àquilo que você acredita sobre você. Se você foi uma pessoa rejeitada, como que você vai acreditar que alguém vai fazer algo bom pra você? Você não consegue esperar coisas boas das pessoas ou você só é usado pelas pessoas. Uma pessoa que foi rejeitada, veja, ela não consegue ver valor naquilo que ela é. Uma criança que nunca ouviu, eu tenho orgulho de você, parabéns, é uma criança que cresce e não consegue ver valor naquilo que ela é. Seja uma mulher, seja um homem. Não consegue enxergar valor nela. Porque nunca ouviu que existia isso. Nunca ouviu que existia esse reconhecimento. Só que talvez você é uma criança que ouve e que teve esse reconhecimento. E aí você cresce acreditando, certo? Que você não precisa mudar. Então, a gente precisa começar a entender isso. Se hoje você pudesse olhar para você e perceber por que tal área da minha vida está desse jeito? O que eu contribuí para isso? Como que está a minha vida hoje? O que vai acontecer se eu continuar desse jeito? Se eu continuar dessa forma? Como que está a minha vida hoje? O que vai acontecer se eu continuar dessa forma?
o que vai acontecer com a minha vida? Se eu não mudar, qual é o custo disso? No curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso me tornar consciente. Consciente das minhas emoções, das minhas rupturas, das minhas exaustão, desequilíbrio emocional que acontece muitas das vezes. Eu tenho consciência disso? Por quê? Para que você consiga ter uma mudança de vida, você precisa ter uma consciência de que você não é o que você acredita. Muitas pessoas falam sobre autoconhecimento. Só que, verdadeiramente, a grande maioria das pessoas que falam sobre autoconhecimento, elas não sabem o que estão falando sobre autoconhecimento. Elas confundem autoconhecimento com saber coisas sobre você. Seus pontos positivos, negativos, eu sou boa nisso, eu sou bom não. Autoconhecimento, eu me conheço, eu sei assim, eu... Não. Autoconhecimento é a capacidade que você tem de entender e compreender para além daquilo que você acredita sobre você. Porque muitas das vezes aquilo que você acredita sobre você não é uma verdade. Talvez você acredita que não consegue, que não é capaz, que não pode, que tá velho, que não é possível, que é difícil, que é complicado, que talvez, que isso, que aquilo. Você acredita mais nas dúvidas que cultiva. Então eu preciso me tornar consciente. Quando eu digo que algo não é possível, eu me pergunto: com base em quê eu sei que isso não é possível? Como que eu sei que eu não vou dar certo? Como que eu sei que eu não vou conseguir tal coisa? Qual é a certeza que você tem? Pense sobre isso. Ah, Vinícius, a certeza que eu tenho é porque eu já tentei e deu errado. Você já fez de novo? Não. Então esse é o problema. Porque você tentou, deu errado e você não aprendeu com seu erro. Porque quem aprende com seu erro nunca perde. Você só perde quando você não aprende. Esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar. Me tornei consciente do meu padrão comportamental, das minhas emoções, do meu pensamento, das minhas relações. Eu preciso construir uma visão. Tem uma passagem na Bíblia que diz: não havendo visão, o povo se perde. A ausência de visão faz com que eu me perca. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei, eu me perco. Se eu não sei para onde eu estou indo, aquilo, né? Alice do País das Maravilhas. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer coisa que se apresente a você, você vai. Eu preciso ter uma visão clara do que eu quero. O que eu quero realmente daquilo dali? Como que eu me vejo? Como que eu me enxergo? Aonde eu vou estar morando? O que eu vou estar fazendo? Qual que é o carro? Qual que é a casa? Qual que é a roupa? Qual que é isso? O que é? Quando eu chegar lá, como é que vai ser a vida da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu marido, da minha mulher, do meu sobrinho, das pessoas que me cercam, do meu avô? O que vai acontecer com essas pessoas? E eu preciso gerar essa visão. Só que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de utilizar uma das faculdades mais poderosas que existe, que é o quê? A imaginação. Por quê? A gente limita até mesmo aquilo que podemos imaginar e acreditar. Porque talvez você vai imaginar uma casa, um carro, uma quantidade de dinheiro, um trabalho, uma profissão que é incompatível com aquilo que você está vivendo agora. E aí você fala, não tem como. Como é que eu vou imaginar isso? Então, a minha proposta para você é: não limite. Todas as vezes que você estiver gerando uma visão e surgir o pensamento de dúvida ou de diminuir aquilo dali, você já está começando a reconhecer um padrão que está começando a determinar até onde você pode ir e o que você pode conquistar e o que você pode conseguir. Porque se eu não tenho a capacidade de poder imaginar e criar, eu não vou conseguir possuir aquilo. Aquilo que eu não consigo imaginar, eu não vou tocar. E você percebe que o oposto disso acontece. Quando eu tenho um pensamento negativo sobre algo, o que acontece? Olha, eu preciso guardar um dinheiro, porque a gente nunca sabe, né? Pode acontecer de alguém ficar doente, algum problema acontecer, e a gente precisa ter um dinheiro guardado. E aí, todas as vezes que você tem um dinheiro guardado, acontece o quê? Um problema. Que é o dinheiro exato que você tinha guardado. Fez sentido? Então,
Eu preciso de uma visão. Quando você começar a ter essa visão, eu preciso escrever. Abacuque 2:2. Escreve a tua visão. Torna aquilo legível. Materializa aquilo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o cérebro humano é: o seu cérebro ele não sabe discernir aquilo que é real do que aquilo que é uma mentira. Ele não consegue discernir a verdade e a mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Portanto, que quando você tem sonhos, você responde ao sonho. Porque o teu cérebro acredita que você está vivendo aquilo dali. Ele não sabe que você está dormindo e que aquilo é um sonho. Ele acredita. Quando você sonha que você está caindo, ai, e você toma aquele susto. Que você está correndo porque tem alguém perseguindo você. Quando você acorda. Porque aquilo foi real. Aquilo foi real. Você viveu aquela experiência. Só que não era algo material. Mas o teu cérebro ele não sabe discernir entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Então, não limite a sua visão. E aí você vai escrever a sua visão. Como você vai estar, o que você vai estar fazendo, como que é a sua rotina. Você precisa ser muito específico. Tenha especificidade naquilo que você quer. Nos detalhes. Qual que é a cor, qual que é o piso que vai ter na tua casa, a cor da parede, qual que vai ser a sua rotina, o que que você faz, você acorda de que forma, qual é a cama que você dorme. Você precisa gerar isso. Você precisa imaginar. Porque assim como o homem pensa, em sua mente assim ele é. Quando Deus ele diz para Abraão que ele seria pai de multidões, como que Abraão iria conseguir ver aquilo diante da situação que ele estava? Então Deus faz o quê? Olha, sai, olha para as estrelas. O que Deus estava fazendo? Mentaliza. Ele estava gerando em Adão uma visão para que ele pudesse conseguir entender. Olha, visualiza. As estrelas, os grãos de areia, assim será a tua descendência. Vai lá, olha, visualiza, olha, veja. Mas você precisa saber o que você quer. Não se importe com como isso vai acontecer. Não se importa com isso. Se importa com o que você quer e o porquê você quer. E quando você tiver, quando você vencer, quantas pessoas irão vencer também. Ok? Depois disso, eu preciso ter o reconhecimento do meu estado atual. É como um GPS. Antes do GPS determinar a tua rota, ele precisa do seu ponto de referência, aonde você está. Porque a partir daí, você vai entender todo o processo. Aí eu vou conseguir calcular. Então você precisa reconhecer. Qual que é o estado que você está hoje? Olha, hoje eu tô com uma dificuldade assim, assim, meu casamento, meu namoro, minha vida profissional, relacional, meu pai, minha mãe, minha saúde, vida financeira. Enfim, hoje tá desse jeito. Eu preciso reconhecer. Não existe a possibilidade de mudar sem antes reconhecer. Uma mudança estrutural, ela precisa realmente mexer com as suas estruturas. E não somente falar, olha, para você mudar de vida, você precisa entrar no desafio, que é acordar cedo, tomar um banho gelado, comer assim, fazer uma caminhada, e papapá, e aí a sua vida vai melhorar, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir isso. Não vai. Porque muitas das vezes um comportamento sem ausência de sentido e de visão, você vai chegar num determinado momento que o teu cérebro vai falar assim, não faz sentido. O teu cérebro tem um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor envolvido com a motivação, mas ela só vai motivar e movimentar você a partir do momento que existe uma recompensa. Se essa recompensa ela não for muito desejável para você, ele não entra em ação. Isso é neurobiologia, não sou eu que estou dizendo. É o teu cérebro que funciona dessa forma. Entende? É ele que funciona. Então, eu preciso ter uma visão que seja realmente desejável. Não se importa se é possível ou não. Se eu pudesse escolher a minha vida, como ela seria? Se eu pudesse escrever a vida que eu sonho em viver, como que seria essa vida?
Onde eu ia estar morando, como é que ia ser minha casa, como seria minha rotina, eu ia estar trabalhando com o quê? Eu estaria casado, casada, teria filhos? Não, quantos filhos? A minha casa seria de que cor? O piso, a cama, o espelho? Como que seria? Se você pudesse escolher isso, como seria? E deixa fluir. Fez isso? Eu reconheço, o meu estado é esse. Porque isso é o quê? O ponto de partida, é onde eu estou. Eu estou desse jeito. A partir disso, eu preciso entender que eu preciso de objetivos. Eu preciso de objetivos, eu preciso de planejamento. Quem não tem um plano, planeja falhar. Mas quem tem um plano não necessariamente significa que esse plano vai acontecer conforme você determinou. Porque você precisa entender que às vezes no papel o nosso plano é perfeito, mas muitas das vezes a gente esquece de combinar com a vida. E aí você fala, então para que eu tenho um plano, Vinícius? Por uma razão muito simples e óbvia. Isso vai ter que te dar uma direção do que fazer. Quando eu tenho um plano, quando eu tenho um planejamento, pode ser que ele não aconteça da maneira com a qual eu desejo, mas ele é a linha para onde eu estou indo. Então, se eu estou numa determinada fase do meu planejamento que as coisas não estão fluindo como eu gostaria, eu vou pensar, bom, existe algo que eu posso fazer de diferente aqui? Talvez eu tenha que mudar. Então, o seu planejamento, anota isso, precisa ser flexível e não rígido. Porque muitas das vezes as pessoas têm um plano e aquilo não acontece conforme estava na cabeça delas e elas acreditam que não era desse jeito, não iria conseguir, não era dessa forma, não era dessa maneira. Então elas param. Não, não. Tem um plano, um objetivo, uma meta a ser cumprida. Mas que isso possa ser, o planejamento ser flexível. Agora, as metas é o que eu vou fazer para chegar lá. Imagina um bife no seu prato. É um Qual que é o seu planejamento? Comer aquele bife. Você consegue comer ele inteiro? Não. E aí eu vou para as metas. O que é a meta? É eu fragmentar aquele objetivo em pequenos pedaços. Eu vou fragmentar em pequenos pedaços. Por que disso, Vinícius? Porque aí é o ponto número 3. É quando eu entro em ação. A maioria das pessoas não conseguem sustentar as mudanças na sua vida porque querem mudar radicalmente. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que quer emagrecer, e aí ela sabe que para emagrecer ela precisa de comer menos, fazer atividade física, né? Beber água, e é isso. Ok? E aí o que ela faz? Ela tem um corte muito abrupto. Corta muito abruptamente. E aí ela não consegue sustentar aquela mudança. Por quê? Começa a ficar irritada, com dor de cabeça, estressado, fraco e tal. Não. Como um bife, eu preciso ir aos poucos. O problema das pessoas não conseguirem ter transformações sólidas e reais porque acreditam que vão acordar de manhã e a vida vai ter mudado. Ou você precisa fazer tudo. E eu sei que às vezes a gente tá com essa disposição, essa motivação, esse ânimo de tipo assim, mudar radicalmente. Mas não é possível isso. Porque você precisa respeitar o processo que você viveu e que trouxe você até aqui. Uma pessoa não consegue emagrecer 50 quilos, 30 quilos, 10 quilos, 20 quilos, sem antes emagrecer algumas gramas por semana. Entende? Então, a gente precisa começar a respeitar o tempo das coisas. Mas e aí, e minha visão? Calma, você precisa entender. Existe uma intenção e a atenção. A sua intenção é a sua visão, o seu objetivo, a vida, a profissão, a carreira, o propósito. Isso é a sua visão, é a sua intenção. O que acontece com a maioria das pessoas que desistem é, elas têm essa visão e têm essa intenção. Só que aí elas pegam a intenção e a ação e a atenção e jogam lá pra frente. Ficam olhando só pra lá e por isso desanimam. Porque estão mais atentas, com mais atenção lá do que aqui. E não entenderam que a melhor forma de construir o seu futuro é construir ele no hoje, no agora. Por isso a transformação da sua vida começa hoje. De que forma? Tendo consciência, visão, reconhecimento do estado atual, estabelecimento de metas e objetivos, certo? Entrando em estabelecimento de metas e objetivos, né, com um planejamento, que é o caminho que você vai traçar até lá, é o mapa que vai te levar até lá,
E a partir desse mapa eu estabeleço metas. Por exemplo, eu quero ser médico. Entre aquilo que eu quero, certo? E aquilo acontecer, existe 6 anos. Só que esses 6 anos, para que eu consiga chegar lá, eu vou ter que vencer um dia de cada vez, fazendo todos os dias aquilo que é proposto dentro do planejamento para que eu me torne médico. Médico, enfermeiro, advogado, engenheiro, seja lá o que for, certo? Agora eu acho muito curioso. Muitas pessoas, às vezes, elas conseguem gerar a possibilidade de conseguir fazer um curso, uma faculdade durante alguns anos, mas não conseguem ter a mesma paciência. Não conseguem se dar o mesmo tempo a, por exemplo, emagrecer, fazer uma transição de carreira, melhorar o seu relacionamento. Não. Porque a gente equaliza o valor das coisas de forma desproporcional. Isso tem muito valor e isso tem pouco valor. E aquilo que tem pouco valor eu prefiro trocar, substituir, ignorar, deixar. E aí é o problema. Porque você nunca vai tropeçar numa pedra grande. São as pequenas coisas que geram acúmulos que te derrubam. Assim como são as pequenas coisas que você acumulam que constrói a nova pessoa que você quer se tornar. Beleza? E aí eu entro em ação. Microações. A única coisa que você precisa estar sempre atento é: eu preciso de um progresso, por mínimo que seja. Olha que loucura. Recente meu filho virou pra mim, fui buscar ele na escola, ele falou assim: pai, falei, oi, eu tirei 4 em matemática. Eu falei, tá, entendi. Falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Porque quando as crianças estão nas escolas e tudo mais, existe aquela questão dos pais, daquela cobrança. Você não faz nada, e é só estudar, e olha essa nota, coisa horrível. E tá errado isso. Tá errado isso. É a mesma coisa que você tá fazendo com seu filho é o que você faz com você, exigindo uma mudança. Não, porque a próxima agora você tem que tirar 10. Você exige o 10 para uma criança e para uma pessoa que se esforçou ao máximo e tirou 4, porra. E aí você fala, olha, você tem que tirar 10. Ele olha para aquilo e fala, cara, eu me esforcei, tirei 4, e meu pai quer que eu tire 10. Ele entra em colapso. Em estresse, em pressão. Isso faz com que ele não consiga aprender. Todas as vezes que o teu cérebro está sob pressão nesse processo de construção, ele libera 2 substâncias, noradrenalina e adrenalina. E essas 2 substâncias elas vão gerar um apagão. Já aconteceu com você de estar numa prova e dar um branco? Exatamente, porque o seu preparo foi em cima de muita pressão. E aquilo gera um colapso, dá um branco naquele momento. Porque você se colocou em muita tensão, com muita responsabilidade. Existem sim situações que você vai precisar aguentar a pressão, mas para você aguentar a pressão você tem que ter uma estrutura emocional. Quando você não tem uma estrutura emocional, a pressão vem e você espana. E aí às vezes são coisas pequenas. São coisas pequenas. O poder destrutivo da vida de alguém, da identidade de alguém, às vezes é uma... O que é um trauma? Independente do que seja. As pessoas só sofrem um trauma emocional que é... O que é isso? O trauma é um acontecimento que ocorreu com o indivíduo, ao qual ele não tinha artifícios e meios emocionais para lidar com aquela situação. E isso gerou um trauma. Independente do que seja. Porque um trauma não necessariamente é algo absurdo. Às vezes um trauma é um grito. Traumatizou. Uma cena. Traumatizou. E aí eu virei pro meu filho e disse assim, olha filho, eu não me importo com quanto você vai... eu não me importo se você vai passar nessa matéria, eu não me importo com a prova. Não tô nem aí. Ele ficou me olhando. Não me importo com a prova. Essa prova pra mim não diz nada sobre você. Porque na prova anterior ele tinha tirado 100. E no outro dia ele tirou 4. E aí quando ele entrou no carro,
Porque no outro dia ele falou, pô, tirei isso aí. Eu falei, pô, filho, parabéns, é isso aí, valeu a pena o seu esforço, você se dedicou. Eu não reconheço a nota, eu reconheço o que ele é. O seu esforço, você se dedicou, você deu o seu melhor, você se empenhou. Viu, filho, como vale a pena se dedicar? E aí no outro dia ele tirou 4. Mas ele também se esforçou, ele também estudou em casa. Ele estudou com a mãe, ele fez as atividades. E aí ele chegou na hora da prova e não foi. E aí eu falei pra ele, olha, eu não me importo com a prova. A única coisa que eu me importo é como que a gente pode fazer, ou o que o papai pode fazer, e o que você pode fazer para na próxima prova você tirar 41, 42. Por quê? Eu vou diminuir isso nele. Mas por que você está fazendo isso, Vinícius? E se ele ficar reprovado? Eu não me importo com a reprovação. O que eu me importo é com que o meu filho ele entenda que o progresso vai fazer com que ele consiga construir uma identidade sólida. Entendendo que para que ele consiga, para que ele chegue aos objetivos dele, ele vai precisar do progresso. Porque coisas grandes não começam grandes. Então, olha, você vai se esforçar mais um pouco. Você vai estudar mais um pouco. Talvez você vai estudar mais vezes. Você vai revisar um pouco melhor essa matéria. E tal, e papapá. E aí, beleza. Só que aí eu preciso gerar uma recompensa. Ó, se você fizer isso, você conseguir essa nota, tal coisa vai acontecer. Você vai conseguir entrar de férias mais rápido. Você vai conseguir isso. Eu gero uma recompensa que é importante para ele. Entende? É o que eu quero fazer com você. Para de se punir. Para de se culpar. Ai, tá vendo? Minha vida. Para com isso. Para com essa merda. Para com essa merda. O que eu tô te pedindo é algo simples. Traga a consciência o que te impede, o que tá te paralisando, construa uma visão, crie uma visão, anota, escreva essa visão. Ah, mas eu tenho dificuldade. Deixa a cabeça fluir. Se você tá aqui, que você quer mudar de vida. Se você tá aqui até agora nesse vídeo, comenta aqui que eu quero saber se você chegou até o final. Ainda falta mais um pouquinho pra gente chegar no final, mas eu quero te conhecer. Porque eu quero conhecer pessoas que têm garra, que têm desejo, que estão empenhadas em mudança. Eu quero estar junto com você, beleza? Então, eu vou fazer isso. Eu tenho, então, a consciência, a visão, o planejamento, os meus objetivos e metas do dia e eu entro em ação. Naquilo que, mais importante, as ações que eu vou fazer no dia é focar no que eu controlo. E todas as distrações que se aparecem diante de mim, eu vou dizer não. Porque isso é foco. Foco é dizer não para tudo aquilo que me tira do meu objetivo. Ah, tem como você fazer tal coisa para mim? Não. Por quê? Não se explique. Não, não posso. Ponto. E aqui é um grande problema. Porque muitas das vezes você vai perceber que num processo de mudança vai começar a acontecer o quê? Distrações, pedidos, situações que vão chamar a sua atenção, coisas que vão começar a acontecer que vão querer te tirar daquilo dali, te tirar da pista. Eu sei que isso aconteceu comigo poucas semanas atrás. Eu tenho um objetivo, me tornar um palestrante, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Certo? Eu estou fazendo uma transição de cirurgião dentista para me tornar um palestrante. Só que não quero ser qualquer palestrante. Então eu tenho a visão do que eu quero. Grande. Se a sua visão não é grande, ela não te assusta, é porque você ainda não explorou realmente, de fato, o teu potencial. Entenda que quando vai acontecer e como vai acontecer, não importa. Aquilo é sua intenção, é a sua visão. A sua atenção está aqui. Porque a pessoa que eu quero me tornar, antes de chegar lá onde eu estou vendo, quando ela estava aqui onde eu estou, o que ela estava fazendo para chegar lá? E aí eu pensei, olha, aquele Vinícius, nesse momento, está fazendo isso. Então eu anoto. Eu coloco ali o que eu preciso fazer durante o dia. Inclusive, até falei isso com a Andressa, que eu ouvi aquele nadador César Cielo. Ele disse, evoluir na vida é muito simples. No seu novo momento de vida, né, que ele está passando. Eu anoto o que eu preciso fazer
e eu só vou dormir quando tudo aquilo que eu me propus a fazer estiver finalizado. Só que aí o que eu tô falando, você não precisa dar grandes saltos. É somente uma coisa. Olha que loucura, quer ver? Se propõe amanhã a levantar talvez um pouquinho mais cedo do que você normalmente acorda. Um pouquinho mais cedo. Pra quê, Vinícius? Você vai levantar e você vai beber um copo d'água. Você vai levantar e vai beber um copo d'água. Só que você não vai mexer no celular. Você vai sentar, vai respirar, vai inspirar 5 segundos, expirar 5 segundos pelo nariz. Pra que isso, Vinícius? Isso é um outro vídeo que eu vou fazer sobre coerência cardíaca e cerebral. Já percebeu que às vezes você pensa numa coisa, sente outra e faz outra? Eu penso em algo, sinto algo e faço completamente a coisa ao contrário daquilo. Mas não queria ter feito isso, mas fez. Isso é o quê? Uma desarmonia nas emoções e nos sentimentos. Faz isso, ok? Então você vai acordar cedo, você não vai mexer no celular, vai respirar, vai fazer isso 5 vezes. Inspirar e expirar uma. Ó, uma. E vai fazer 5 vezes. 5 ciclos. Acabou. Depois você vai ler alguma coisa. Um parágrafo de um livro, de qualquer coisa. De qualquer coisa. E aí você vai pensar em 3 coisas que você é grato. Em 3 coisas que você tem. 3 coisas que você vai estar olhando. Só que você não vai só falar. Você precisa sentir aquilo dali. Reconheça algo que você pensa assim, cara, se eu não tivesse isso, como seria a minha vida? Sou grato pela vida da minha mãe, sou grato pela vida dos meus filhos, sou grato pela vida da minha mulher, do meu marido. Exerça essa gratidão. Pela tua saúde, enfim. 3 coisas. Se possível, levanta e se movimenta o teu corpo. Se possível, conseguir fazer uma caminhada de 5 minutos. 2 indo, 2,5 indo, 2,5 voltando, 5 minutos. Acabou. Toma teu banho, sei lá, se arruma e vai seguir a tua vida. No outro dia, melhora. Levanta um pouco mais cedo, bebo 2 copos d'água. Se eu bebi 200 ml, no outro dia eu vou beber 300. Se eu li um parágrafo, agora eu vou ler 2, 3. Eu preciso começar gradativamente me expor aquilo dali. Agora eu vou fazer uma caminhada de 6 minutos. No almoço eu já vou comer um pouco menos da quantidade que eu como. Já vou escolher melhor o alimento. E dentro disso, as suas metas. Olha, para me tornar isso, o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer hoje? Como que eu preciso... E fique em paz. O teu cérebro vai entrar em pânico, dizer que não é possível, que não tem como, que não adianta. Não, não. Vai só pouco a pouco. Porque isso vai fazendo com que você consiga consolidar. Ah, mas as pessoas falam que eu tenho que levantar, que eu tenho que ir pra academia. Calma, isso às vezes para você seja um custo muito grande. Então você vai começar a caminhar. Vai começar a caminhar. Vai começar a caminhar, vai começar a se exercitar, vai começar a fazer algo em casa mesmo. E aí você vai evoluindo. Você conseguiu entender? Você só precisa do hoje. E quando você pensar em desistir, você vai pensar assim: é só hoje, amanhã eu desisto. Porque quando você pensa na quantidade de tempo que você precisa para chegar aonde você quer chegar, você desanima. Então esquece. Você só precisa do hoje. O futuro é um tempo que não existe. Porque muitas das vezes ficamos desejando o futuro e quando você chegar no futuro, você vai se encontrar ausente, buscando um outro futuro. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue reconhecer coisas que a gente desejava lá atrás e que hoje a gente tem. Beleza? Microações. Outro ponto crucial. Ninguém vai te salvar. Não espere nada de ninguém. Não crie expectativa. Não transfira responsabilidade a ninguém. Poxa, tal coisa não aconteceu porque fulano não fez. Você não vai dizer isso. Porque você precisa entender que pessoas que não são responsáveis por aquilo que fazem, pela sua própria vida, porque permitiram com que o outro tivesse a posse de alterar isso. Talvez a maneira com a qual alguém falou com você, seu marido, sua mulher, o seu filho, e aquilo afeta você emocionalmente. Poxa, eu faço de tudo pra ele.
Se você tá dizendo isso, que você faz de tudo pra ele e você não tem o reconhecimento, é porque você não está fazendo de maneira genuína. Porque se você faz aquilo porque você entendeu que aquilo é o que precisa ser feito, é o amor que você precisa dar, independente se você está tendo retorno. E se eu faço esperando algo em troca, é porque não existe verdade no que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo. Se eu ficar esperando que todas as pessoas vão assistir, que vão dar o like, que vão se inscrever, que vão comentar, e isso não acontecer, eu não fiz de maneira genuína. Eu não fiz porque eu me importo com as pessoas. Eu estou fazendo por um outro objetivo. Se não tem like, se não ninguém comentou, eu não vou fazer. Porque não tem as pessoas me olhando. Não, não, não. Eu estou fazendo isso por mim porque eu acredito nessa visão. Que as pessoas foram feitas para dar certo e isso não está acontecendo porque elas estão acreditando numa mentira que foi contada para elas. Beleza? Não espere nada de ninguém, ninguém vai te salvar. Seja você o responsável. Não crie expectativa, não espere reconhecimento, não espere. E não conte a ninguém. Você não precisa falar para ninguém. Por que, Vinícius? E sonhou José um sonho e contou aos irmãos. E os seus irmãos o odiaram ainda mais. Eu não estou dizendo que as pessoas vão odiar se você contar o seu sonho. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é, muitas das vezes, compartilhar os teus sonhos e as suas visões com quem não consegue enxergar o que você enxerga ou com quem não vai viver aquilo com você pode ser um grande tiro no pé, porque essa pessoa vai te desanimar. Você não precisa falar para ninguém que você está estudando. Você não precisa falar para ninguém que você está na academia, que você está treinando, que você está fazendo isso, que você está lendo. Você não precisa falar isso para ninguém. Entenda que, muitas das vezes, quando a gente assiste um filme, uma novela, seja lá o que for, a gente não viu o ensaio. A gente só viu o espetáculo. E é isso que vai acontecer. As pessoas não precisam ver o seu ensaio, somente o espetáculo. Não conte a ninguém. E isso aqui é um outro ponto importante que eu quero trabalhar. Tenha poucos amigos íntimos, porque intimidade é a chave que você dá ao outro para acessar suas emoções. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Beleza? Então, entenda isso. Ninguém vai te salvar. Cuidado com os ambientes que você vai estar frequentando e poucos amigos íntimos. Eu não posso esperar nada de ninguém. Eu não posso esperar a ajuda de ninguém, eu não posso esperar reconhecimento de ninguém, não posso esperar. A única coisa que eu posso esperar é de mim. E que eu posso entender e reconhecer que talvez um dia eu vou falhar. E aí eu tenho uma regra. Um dia tudo bem, 2 não. Se você errar, se você cair, se você se distrair, não se culpe. Não diga, tá vendo? Ah lá, eu não consigo. Reconheça e fique grato. Nossa, tá vendo? Olha que maravilha. Eu distraí, só que eu estou agora percebendo. Opa, então já está tendo uma mudança. Porque a minha consciência realmente está alinhada para onde eu estou indo. O problema é que muitas das vezes as pessoas pegam muito pesado com você mesmo. E você diz coisas horríveis para você. Cuidado com o que você diz. Cuidado com as coisas que você diz ao seu respeito. Porque a palavra tem poder. A palavra cria. Os decretos, aquilo que eu declaro, seja positivo ou negativo, acontece, porque isso é uma energia que eu estou jogando. E isso é real. O ser humano é um campo energético. Depois você pesquisa fotos Kerlison. É um fotógrafo que ele desenvolveu uma técnica de fotografar e conseguiu capturar a energia, o campo de energia em volta da pessoa. E aí você vai entender que somos um campo de energia e que tudo aquilo que a gente fala gera vibrações. Fechou? Bom, se você chegou até o final desse vídeo com 50 minutos, eu quero te conhecer, coloca aqui se valeu a pena, comenta, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, me ajuda a crescer nessa visão, porque eu acredito que você nasceu para dar certo, e se isso não está acontecendo é porque existe uma mentira que você está contando. E eu vou te ajudar a destruir completamente essa mentira, provando que para que você possa mudar de vida, você só precisa do hoje. É só hoje.